Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Sabe aquela frustração que bate quando a gente tenta mudar um hábito e, de novo, falha? Nossa, sim. Aquela resolução de ano novo que não sobrevive a janeiro. A dieta que dura uma semana, a academia que a gente paga e, sei lá, nunca vai. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Pois é. E a gente se sente culpado, preguiçoso. Mas e se o problema não for a nossa força de vontade? E se a gente estiver jogando o jogo da mudança com as regras erradas? Exato. É esse o mistério que a gente vai tentar resolver hoje, usando como mapa o livro Microhábitos, do B.J. Fogg. Ele diz que a falha não é nossa, é do design. E essa ideia de falha de design é, assim, o ponto de partida de tudo. A gente não vai só resumir o livro hoje. Nossa missão é desmontar essa máquina da mudança de comportamento que o Fogg propõe, peça por peça. Entendi. Vamos explorar os conceitos, claro, mas também questioná-los. Ver onde eles se aplicam na nossa vida meio caótica e onde talvez eles pareçam simples demais para ser verdade, sabe? A ideia é sair daqui entendendo a engenharia por trás de um hábito, e não só com mais uma lista de dicas. Exatamente. Perfeito. Então vamos começar pela fundação de tudo, o que o Fogg chama de modelo de comportamento. Isso. A fórmula que ele apresenta é: comportamento acontece quando motivação, capacidade e um prompt, ou um gatilho, se encontram. A sigla é CO igual a MCP. CO igual a MCP. O exemplo que o livro usa para ilustrar isso é genial. A campanha de doação via SMS para a Cruz Vermelha depois do terremoto no Haiti. Foi um sucesso absurdo, né? E a fórmula explica o porquê. Sim. A motivação das pessoas estava no teto. Todo mundo queria ajudar. A capacidade era altíssima, porque, mandar um SMS é muito fácil. E o prompt estava em todo lugar. As pessoas recebiam a mensagem pedindo a doação. Se faltasse um desses três, já era. O comportamento não acontecia. E o livro nos dá uma imagem para isso, a tal da linha de ação. Ah, o gráfico. Pensa num gráfico. No eixo vertical, a motivação, de baixa a alta. No horizontal, a capacidade, que vai de difícil pra caramba até ridiculamente fácil. Certo. A linha de ação é uma curva que corta esse gráfico. Para um comportamento acontecer, a combinação da sua motivação e da facilidade da tarefa tem que te colocar acima dessa linha no exato momento que o gatilho aparece. Ou seja, se a tarefa é super difícil, tipo correr uma maratona, você precisa de uma motivação gigantesca para cruzar a linha. Exato. Agora, se a tarefa é ridiculamente fácil, tipo dar um clique, você quase não precisa de motivação nenhuma. Ok, mas aí já entra a minha primeira provocação. A gente vive numa cultura que idolatra motivação. Força, foco e fé. Coach de alta performance. Sim, total. O livro parece estar dizendo que tudo isso é uma furada, que a gente não deveria contar com a motivação. É isso mesmo? Essa é a beleza da abordagem dele. Ele não diz que a motivação é inútil. Ele diz que ela é não confiável. É como um amigo que é super legal, mas que sempre fura com você. Você não pode basear seus planos mais importantes nesse amigo. Boa, analogia. Fogg chama isso de onda de motivação. É aquele pico de energia que faz a gente arrumar a casa inteira no primeiro dia da mudança. Como o casal do livro, a Sandra e o Adrian. Ah, sim. É ótimo para fazer coisas difíceis uma vez. Mas a onda sempre quebra. E construir um hábito é sobre o que você faz quando a onda já passou, sabe? Confiar nela a longo prazo é a receita do desastre. Entendi. A motivação é ótima para o sprint, não para a maratona. E o livro fala que um dos nossos maiores erros é confundir o que a gente quer com o que a gente precisa fazer, a tal da diferença entre aspirações, resultados e comportamentos. Sim. Isso para mim foi um ahá. É por isso que a resolução "quero ser mais saudável" nunca funciona, né? É vago demais. É o erro clássico. Ser mais saudável é uma aspiração, uma nuvem de fumaça. O que o livro nos força a fazer é traduzir isso. Primeiro, ele sugere a ferramenta da nuvem de comportamentos. Que é basicamente um brainstorm. Isso. Você bota a aspiração no meio e joga um monte de ações concretas ao redor, sem filtro. Tipo, meditar 1 minuto, comer uma fruta no café da manhã, fazer 10 polichinelos.
A ideia é criar um cardápio de opções. E aí vem o passo seguinte, que é o mapeamento de foco, que é onde a gente separa o joio do trigo, analisar cada uma dessas ideias em 2 eixos. Primeiro, o impacto que ela tem na sua aspiração. E segundo, a sua capacidade real de fazer aquilo. Exato, e o detalhe crucial que o livro menciona é: a capacidade tem que ser real, mesmo num dia ruim. Ah, essa parte é importante. Muita gente avalia a capacidade pensando no seu melhor dia, cheio de energia. O teste de fogo é: eu consigo fazer isso numa quarta-feira chuvosa, depois de uma briga com meu chefe e com dor de cabeça? Se a resposta for não, A capacidade não é alta o suficiente. Os comportamentos que sobrevivem a esse teste e ainda têm alto impacto são os comportamentos especiais. É neles que você deve focar sua energia. ok, então o primeiro passo é parar de contar com a motivação e escolher o comportamento certo que seja ao mesmo tempo eficaz e super fácil. Exato. Isso nos leva direto para o pilar da capacidade. A máxima do livro é: a simplicidade muda o comportamento. Adoro essa frase. Ele usa o exemplo do Instagram que fez sucesso porque simplificou ao extremo algo que as pessoas já queriam fazer, que era compartilhar fotos. Mas aqui vem minha outra dúvida. Começar micro, tipo passar fio dental em um dente, fazer 2 flexões na parede. Sinceramente, isso não é inútil. Qual o ponto de fazer algo que não gera resultado nenhum? Essa é a objeção mais comum e a maior barreira mental que a gente tem que quebrar. O objetivo inicial do microhábito não é o resultado. Não é? Não é ficar forte com 2 flexões ou ter dentes perfeitos com um fio dental. O objetivo é outro. É criar e fortalecer a raiz do hábito no seu cérebro. É automatizar o ato de começar. Entendi. Quando a tarefa é ridiculamente fácil, você faz mesmo sem motivação, o que te dá uma pequena vitória. E é essa vitória, como a gente vai ver, que rega a semente do hábito. Primeiro, a consistência. Depois, a intensidade. Exatamente. A maioria de nós tenta fazer o contrário e falha. Faz sentido. É como aprender a dirigir. No começo, você só se preocupa em não bater o carro e passar a marcha certa. Depois de um tempo, você dirige ouvindo música, conversando, sem nem pensar. Perfeito exemplo. O começo precisa ser simples. Mas aí tem outro problema. Como eu lembro de fazer esse hábito minúsculo no meio da correria do dia a dia? Aí entra o terceiro pilar, o prompt, o gatilho. E a solução do FOG é elegantíssima. O momento âncora. Momento âncora. Em vez de depender de um alarme no celular ou de um post-it que você vai acabar ignorando, você ancora seu novo microhábito numa rotina que já está super consolidada na sua vida. Ah, a famosa receita. A receita é: depois de hábito âncora que você já faz sem pensar, eu vou, seu novo microhábito. O exemplo do livro é o clássico. Depois de fazer xixi, eu vou fazer 2 flexões. É engraçado, mas eu fico pensando, não corre o risco da pessoa se sentir meio ridícula fazendo isso e abandonar? O ego não atrapalha? Totalmente. E o Fogg fala sobre isso. O ego é um grande obstáculo. A gente quer se sentir poderoso fazendo 50 flexões, não 2 na parede. Exato. Mas a ideia é que o sentimento de sucesso que vem depois, que o livro chama de brilho, rapidamente supera essa sensação de estranheza. Seu cérebro não liga se a ação foi boba, ele só registra a vitória, e é isso que constrói o hábito. E tem como deixar a âncora mais precisa, né? Sim. O livro refina com a borda de fuga. O gatilho não é escovar os dentes, mas sim o momento exato em que você coloca a escova de volta no lugar. É um prompt impossível de ignorar. Nossa, esse é muito específico. E tem uma aplicação disso que eu acho genial, os hábitos pérola. É quando você pega um gatilho que antes te irritava e o transforma em uma âncora para algo positivo. Como assim? O autor conta que o ar-condicionado do quarto dele fazia um clique alto que o acordava. Em vez de se irritar, ele transformou aquele som na âncora para o hábito de relaxar o rosto e o pescoço. Cara, que genial! Ele transformou uma perturbação num momento de autocuidado. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. Muito. Mas ok, agora vamos para a parte que, para mim, foi a que realmente explodiu minha cabeça e mudou como eu vejo tudo isso. A frase do livro é: emoções criam hábitos. Ah, essa é a melhor parte. Espera aí. Eu passei a vida inteira ouvindo que disciplina é fazer o que você tem que fazer, mesmo quando não quer.
É o no pain, no gain, é se forçar, é a repetição exaustiva por 21 dias. Sim, O livro está dizendo que o segredo é o oposto. É sobre se sentir bem. Como a gente pode ter errado sobre isso por tanto tempo? porque a gente confunde correlação com causalidade. Sim, a repetição está presente na formação de um hábito, mas ela não é a causa. O que realmente cimenta um comportamento no nosso cérebro é a emoção associada a ele. A história da Linda. A história da Linda no livro é perfeita. Ela vivia sobrecarregada, só enxergando os fracassos. A virada de chave para ela foi aprender a comemorar as micro-vitórias. O livro chama essa técnica de comemoração. Que é o que você faz logo depois do hábito. Imediatamente após o microhábito para gerar um pico de emoção positiva, um brilho. Mas o que é essa comemoração na prática? Não me sinto meio falso dando um soquinho no ar e falando, isso, depois de passar fio dental em um dente. Pode parecer, mas a neuroquímica é real. Esse sentimento bom libera dopamina no cérebro. A dopamina funciona como um salvar no computador. Ela diz para o seu cérebro, ei, essa sequência de ações que a gente acabou de fazer foi boa. Salva isso aí e vamos querer repetir depois. E não precisa ser algo externo, então. Não precisa. Pode ser um pensamento como imaginar sua professora do primário dizendo muito bem, ou simplesmente dizer a si mesmo, bom trabalho. O importante é que seja imediato e genuíno. É uma recompensa instantânea. Bem diferente de um incentivo, que é algo lá na frente. Exato. Um incentivo é tipo, vou me dar uma massagem no fim do mês. O cérebro não conecta uma coisa com a outra. A comemoração hackeia esse sistema. É uma habilidade, então. O esforço não está na execução do hábito, mas em aprender a celebrar a vitória de 2 segundos. Exatamente. E uma vez que essa raiz emocional se firma, o hábito cresce sozinho, é isso? Como a analogia da planta. Exatamente. O exemplo do Sukumar, que começou com 2 flexões e hoje faz uma rotina de 1 hora com 50 flexões. Ninguém o forçou a aumentar. Não. O próprio sucesso gerou mais motivação para expandir o hábito. E isso leva a algo ainda mais profundo. Uma mudança de identidade. Você deixa de ser a pessoa que está tentando ser organizada e passa a se ver como uma pessoa organizada. O comportamento molda a crença, que reforça o comportamento. É um ciclo virtuoso. Ok, tudo isso faz muito sentido para criar hábitos bons. Mas vamos falar daquele monstro no armário? Como a gente se livra dos hábitos ruins? Porque aí a história é outra, né? Com certeza. Envolve vício, conforto, coisas muito mais arraigadas. Com certeza, e essa parte do livro é crucial. A analogia que ele usa é a de uma corda cheia de nós. A nossa reação instintiva a um hábito ruim é tentar parar na força bruta. Puxar a corda com toda a força. E o que acontece? Os nós só apertam mais. A abordagem dele é a de um engenheiro. Desembaraçar os nós um por um, começando pelos mais fáceis. E o processo é totalmente contraintuitivo. Sim, porque a maioria de nós pensa, preciso ter mais força de vontade para não comer chocolate depois do jantar. A gente ataca a motivação. E o livro diz que essa é a última coisa a se fazer. Por que essa abordagem tradicional falha tanto? Porque a motivação é uma batalha que você vai perder a longo prazo. O ambiente e a facilidade quase sempre vencem. Lutar contra o desejo de comer o chocolate que está na sua frente no armário da cozinha é mentalmente exaustivo. Cedo ou tarde, num dia ruim, você vai ceder. Faz sentido. A estratégia de folga é muito mais inteligente. O passo número 1 é sempre o mesmo. Ataque o prompt. Se você não receber o gatilho, o comportamento não acontece. No caso do chocolate, a solução mais eficaz é não ter chocolate em casa. Exato. Remova o gatilho. E se não der para remover o gatilho? Se, por exemplo, o hábito é checar o celular toda hora e os gatilhos são as notificações que eu preciso receber para o trabalho. Ótima pergunta. Se você não pode remover o prompt, o passo 2 é dificultar a capacidade. Torne o comportamento mais chato, mais caro, mais demorado. Criar atrito. Isso. No caso do celular, você pode deslogar até as redes sociais toda vez que usar, deletar os apps da tela inicial, colocar o celular para carregar em outro cômodo. Você torna o hábito ruim tão inconveniente que a preguiça vence o desejo. E só como último recurso, atacar a motivação. Só se nada disso funcionar. Mas aí já é um jogo muito mais difícil.
Essa lógica de engenharia é poderosa. E se aplica também quando o hábito ruim é o de outra pessoa, certo? Na família, no trabalho. Totalmente. A história do Mike com o filho Chris sobre o filtro da cafeteira é muito reveladora. A reação normal de qualquer pai seria dar uma bronca, cobrar. Tentar motivar o filho na marra. E é exatamente por isso que não funciona. A bronca é uma tentativa de manipular a motivação do outro, e as pessoas são resistentes a isso. E o que o Mike fez foi genial. Ele ignorou a motivação e focou 100% na capacidade. Ele não pediu a tarefa inteira, limpe o filtro. Ele pediu um micropasso. Filho, só tira o filtro usado e coloca aqui na bancada. Só isso. Só. Quando Chris fez, o Mike elogiou o sucesso. Ele tornou a primeira etapa ridiculamente fácil e celebrou. Com o tempo, o hábito completo se formou, sem conflito. No fim, isso se resume a 2 regras de ouro que o livro dá. A primeira, ajude as pessoas a fazerem o que elas já querem fazer. Ninguém quer ser o preguiçoso que não limpa a cafeteira. E a segunda, Ajude as pessoas a se sentirem bem-sucedidas. É um princípio transformador. Em vez de apontar falhas, cria um ambiente onde o sucesso, mesmo que minúsculo, seja possível e celebrado. isso muda a dinâmica de qualquer relacionamento. Seja com um filho, um funcionário ou até consigo mesmo. Então, amarrando tudo isso, o que fica para mim é que a gente precisa se perdoar mais. A dificuldade em mudar raramente é um defeito de caráter ou falta de vontade. É quase sempre um problema de design. Exato. E o mais libertador é que design é uma habilidade. A gente pode aprender a ser bom em mudar, começando com passos que parecem bobos, mas que na verdade são incrivelmente estratégicos. Exatamente. A mudança não é sobre heroísmo, é sobre arquitetura. Isso me leva a uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Manda. Nós passamos a conversa toda falando de como aplicar essa engenharia para redesenhar nossos hábitos pessoais. Mas e se a gente desse um passo além? Pense na sua equipe de trabalho, na sua família, até na sua comunidade. Que nós emaranhados nesses sistemas a gente poderia começar a desembaraçar se parássemos de culpar a falta de motivação das pessoas. Uau! O que aconteceria se, em vez de exigir mais esforço, a gente se fizesse a pergunta de um designer? Como podemos tornar o comportamento certo, a colaboração, a ação positiva, ridiculamente mais fácil de ser executada? A resposta pode transformar não só um hábito, mas um sistema inteiro. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.